Duplo Expresso. Angélica, bom dia, bem-vinda mais uma vez a Duplo Expresso. Bom dia, caríssimo Rômulo, caríssimos expressionautas. O título que eu dei hoje é A Experiência das Fábricas Ocupadas. Pode ser um exemplo, ainda sobre o capitalismo, de autogestão articulada dos trabalhadores, de controle social dos trabalhadores, né? Por quê? Porque as pessoas que ouvem a gente falar de alternativas de esquerda e de revolução sempre perguntam, com justeza, hein? Quero dizer que é justa essa pergunta. Como? Né? Porque para a gente dizer o como, você tem que ter um diagnóstico. E o diagnóstico ele é importante, porque a depender do diagnóstico, aqueles quase 20 programas que a gente fez no ano passado aqui, pegando cada diagnóstico de cada pensador brasileiro, dava numa certa consequência política. Boa ou ruim, foi a que aconteceu no Brasil. Bom se lembrar isso, Angélica, que esse tempo de confinamento, que o pessoal está querendo aí ocupar o tempo, né, que não perde mais, mesmo quem trabalha em casa não tem mais o tempo do deslocamento que perdia. Então, fica aí a dica, a recomendação para aquela enciclopédia audiovisual feita pela Angélica ao longo do ano passado. Foi legal, eu gostei de fazer aquilo, foi sempre importante você abrir espaço para fazer isso aqui no programa, Rômulo. E então, nessa coisa de diagnóstico e qual é a consequência política que se tira do diagnóstico, você entra na famosa discussão, que às vezes até parece que fica meio distante, o que é uma estratégia e o que é uma tática, né? Hoje é o campo da tática que a gente tem que pensar, porque se na estratégia a gente tem essa visão de que precisa ultrapassar o capitalismo, o esforço, então, né, que a gente vai fazer aqui é falar dessa experiência. Talvez, Rômulo, né, essa experiência de fábricas ocupadas, não sei se os expressionautas já ouviram essa expressão, ou fábricas recuperadas, né, elas sempre deram muito alento às nossas lutas, porque ela mexe instantaneamente com uma fábrica que entra em colapso, ou seja, ela se torna uma massa falida, portanto, consequentemente, os donos saem quase que defendidos pela justiça para não pagar as dívidas aos trabalhadores, e é uma tentativa muito difícil, diga-se de passagem, de pegar a gestão da massa falida e transformá-la a favor da produção e não parar a fábrica. Desde já, é importante demarcar uma questão. Fábricas ocupadas não mexem com a propriedade privada de uma fábrica. O trabalhador não se torna o dono da fábrica. Eu acho que era bom dizer isso logo de cara para não parecer que é uma experiência ainda sobre o capitalismo que possa ser a única alternativa. Eu estou aqui insistindo numa alternativa ainda sobre o capitalismo, justamente para tentar indicar algo de curto prazo nessa linha que a gente iniciou o programa, tá certo? Então, talvez, Rômulo, não haja momento mais apropriado do que esse do confinamento, do Covid, da imensa crise econômica que, independentemente do Covid, estaria posta, nunca é demais lembrar isso. Então, nada mais apropriado, talvez, nesse momento, do que entender o que é o colapso de um sistema, né? E também nada mais apropriado do que entender também o que é construir uma vanguarda dos trabalhadores. Porque já que nós temos uma semi-paralisação de trabalhadores no mundo pelo confinamento, e a gente vem chamando aqui a atenção da ideia de uma greve geral mundial, que claro que não se organiza como um passe de mágica, a gente também sabe e identifica, diagnosticando, que não temos centrais sindicais hoje, nem no Brasil e, quiçá, no mundo, que estejam querendo organizar essa greve, que estejam querendo chamar, mas nem no discurso, nem na hora que alguém da suposta esquerda fica liberal dizendo uma hora num programa ao vivo alguma coisa, nem nesse ponto mais retórico de uma greve geral mundial, isso é tocado de uma greve geral. Só que até aí morreu neve. Se a gente já sabe que essa pelegada não vai chamar, então a gente põe o quê no lugar? Vamos só ficar falando que a pelegada não vai chamar? Entende? Eu compreendo quando a gente vem aqui e diz isso, todos nós falamos isso, mas aí tem aquele terceiro momento, é o diagnóstico, dizer por que não está acontecendo, e o que dá para acontecer. Bom, aqui Angélica, é uma... deixa eu fazer uma pergunta para você, né? Você comentou aí que essa tomada das fábricas pelos trabalhadores ainda é no marco do capitalismo e da propriedade privada dos meios de produção. E eu adoro essas coincidências da vida, né? Eu estava assistindo outro dia a TV pública francesa, e aí estava passando uma biografia de um
grande capitalista francês, da família Darty, que era dono de uma fábrica, de um grande comércio, assim, como se fosse, sei lá, um ponto frio, uma coisa assim, mas fabricavam também os eletrodomésticos e tal, que era o maior da França, era o líder. E aí nos anos 80, quando tem a Black Monday de 1987, eles são pegos em cheio, né, e a ação desaba, e aí o dono, né, que é a família que dá nome da Darty, percebe o seguinte, ó, vai ter uma aquisição hostil aí para algum grupo estrangeiro, aproveitando isso e tal, e ele está descapitalizado, ele não tem como recomprar as ações que estavam no mercado free float. Aí o que ele faz? Ele fala, só tem uma chance de ser salva, entre aspas, a empresa. É o fundo de pensão dos trabalhadores da própria Darty, entendeu? Só que aquela questão da gestão compartilhada, né, que você tem pessoas indicadas pela direção, pessoas indicadas pelos próprios trabalhadores, ele falou, não, então eu preciso convencer os trabalhadores para eles votarem em assembleia isso daqui, vou explicar por que é importante, porque se for absorvido por um grupo estrangeiro, não há garantia de que serão mantidos os trabalhadores, etc e tal, blá blá blá. E ele consegue fazer isso, né? O governo também ficou simpático e aí convenceu bancos públicos a entrarem. E aí ele dividiu lá, ficou assim, sei lá, 20%. Aí ele que era dono, sei lá, de 100%, né? Não porque tinha ação em mercado, mas assim, que era um bloco de controle, ele ficou com 26% do capital, a família. Aí ele convenceu a direção, que ficou com outro pedacinho. Aí os bancos que financiaram a parte que faltava do dinheiro também ficaram com um pedacinho. Mas o bolo, a fatia do leão, que era a grana pesada, era do Fundo de Pensão dos Trabalhadores, ficaram com 26%, mas aquela coisa totalmente diluída, porque você tem milhares e milhares de trabalhadores, e eles conseguiram realmente adquirir as ações do mercado e tal, e mantiveram o controle. E aí, eu te pergunto o seguinte, se nessa sua pesquisa você chegou a ver se essa... E ele falou, aquilo era seguindo, não foi só uma jogada dele enquanto controlador, há uma disciplina na França que favoreceria isso. É a única hipótese em que você pode levantar esses fundos. É como se fosse o FGTS. Você não pode chegar lá e falar, eu quero agora fazer isso. Então, ele tinha que mostrar que a fábrica ou o centro comercial, tal, tudo isso estava ameaçado, sob uma ameaça, e aí ele conseguiu cumprir o requisito legal para poder meter a mão, convencendo os trabalhadores, como ele convenceu, a tomar isso daí. Então, é algo que mesmo no marco do capitalismo, né, até o central, para além do periférico, é permitido, isso é antevisto num contexto de crise e tal, os trabalhadores tomarem. Você, vendo isso, você vê que isso é algo, não sei se você chegou a ver outras experiências, se isso já é algo antigo, se a gente observa isso também em outros países, o quão frequente é o recurso a esse tipo de iniciativa e o saldo, enfim, se a gente pode fazer um balanço dentro do capitalismo, essas experiências, elas frutificaram, né, ou foram sabotadas, enfim. Você conseguiu ver, traçar assim, um diagnóstico geral sobre a utilidade dentro do capitalismo dessa ferramenta? Para a nossa luta, né, utilidade para a gente, não para o capitalista que salvou a empresa dele. Sim, Rômulo, veja, eu conheço mais a experiência aqui do Brasil e da América Latina, essa que você cita foi até bom, eu vou procurar depois, ainda especialmente na França, né, que é um país do capitalismo avançado, mas aqui no capitalismo periférico, né, e dependente, nós tivemos uma espécie de uma associação, de um movimento, melhor dizendo, das fábricas recuperadas na América Latina, que culminou num encontro em 2005, 2006, 2007, na Venezuela, sob patrocínio do Chávez, só podia ser maravilhoso Chávez, né, com grupos da América Latina de autogestão de trabalhadores e suas lideranças num grande encontro. E do caso do Brasil, que é o que eu vou citar hoje aqui, é uma experiência muito conhecida, que é a fábrica Flasco. Com certeza você já ouviu falar dessa experiência, e que é do mesmo grupo, Flasco em Sumaré, aqui perto de Campinas, em São Paulo, que é do mesmo grupo da Cipla e da Interfibra em Joinville, que é uma cidade operária em Santa Catarina. E essa experiência iniciou-se em 2003 e durou, especialmente a Flasco, eu vou estar falando, mas vou dizer um pouquinho da Cipla e Interfibra também, porque é a mais conhecida experiência brasileira de sucesso nesse campo de não toma a propriedade privada da fábrica, mas faz a autogestão dos trabalhadores. Já vou adiantar a maior conquista: diminuir uma carga horária semanal de 44 horas para 30 e ainda contratar pessoas e aumentar a produtividade. E vamos lá, em todas as dimensões da Flasco, inclusive era um dos aspectos que eu ia citar, já adianto por aqui, né? É a de que nas relações que se estabeleceram dessa autogestão dos trabalhadores na Flasco, na Cipla
e também na Interfibra, esse conjunto que era de uma única holding, né? Os mesmos donos, né? Eram os donos dessas três, uma em Joinville e outra aqui em Sumaré, nas relações internas da fábrica, com jovens, mais velhos, homens, mulheres, negros, brancos, né? Nordestino, paulista, enfim, sulista, etc. e tal, essas relações se punham na sua totalidade na questão de classe que se instaurou, inclusive com galpões da fábrica aos finais de semana abertos para movimentos culturais, para as pessoas se divertirem dentro da fábrica, do espaço da fábrica, no final de semana, e não como um sinal de escravidão. Então, eu quero aqui dizer, primeiro, não é a propriedade da fábrica, isso é o momento da revolução que você tira a propriedade da classe dominante, mas é uma importantíssima autogestão articulada de trabalhadores e de controle social sobre uma fábrica. O que, em hipótese nenhuma, outra questão que eu quero deixar claro desde o início, seja um movimento autônomo horizontalista dos trabalhadores. Aviso aos navegantes, horizontalismo não organiza nada, desorganiza, e desorganiza de uma maneira que parece que é o mais avançado e elimina o discurso de classe. Então, com relação a isso, eu tenho muito pouca paciência para não dizer, e na hora de dizer tenho muita paciência para explicar, que é aquilo que a gente vai tentar fazer hoje aqui no programa. Então, essa experiência, vou contar um pouco para quem não conhece a experiência, porque pouca gente conhece, o que é você fazer a gestão de uma fábrica pelos trabalhadores. Ela é muito difícil de sustentar-se todos os dias. Infelizmente, em novembro de 2018, a Flasco parou de produzir. Ela durou 16 anos como autogestão de trabalhadores. Isso é uma notícia que poucas pessoas sabem. Alguns acham que ainda a experiência da Flasco, ela continua, né? Infelizmente, ela parou. Nós temos apenas revezamento de alguns funcionários, né, dessa autogestão, que fazem plantão, se alternam na frente da fábrica para não haver depredação do patrimônio. Mas a partir de um corte de luz, que foi um golpe fortíssimo, em novembro de 2018, essa fábrica que chegou a ter 116 trabalhadores, depois baixou para em torno de 60, depois 50, depois 36, que foi mais ou menos o número de pessoas que teve que deixar de trabalhar depois em novembro de 2018. Eu vou aqui dizer como que ela se sustentou por 16 anos, como que essa experiência é possível de ser feita. Era uma empresa simples de fabricação de empresas de recipientes de plástico, né? Tanto a de Joinville quanto a daqui. Claro, um setor, portanto, mais da franja do capitalismo, evidentemente, mas o que a gente vai dizer para a Flasco, ela em escala pode ser feita com qualquer empresa capitalista sob o capitalismo, e é aí que eu acho que está a expectativa importante da gente tentar responder, né? Eu estava dizendo que, diante da tua pergunta do conhecimento de quais são os movimentos de fábricas recuperadas no mundo, a experiência que eu mais conheço é essa da América Latina, e o encontro importantíssimo que teve na Venezuela entre 2005, fundamentalmente, e uma força que o governo venezuelano dará para a fabricação dos projetos que saíram da Flasco, da Cipla e da Interfibra, que se chamou, no momento aqui, né, eu já vou direto nessa notícia importante para saber como é que, quando você tem um governo progressista na América Latina e uma experiência num país periférico dominado, né, em pleno governo Lula, toda a experiência aqui da Flasco coincidiu com a entrada do Lula em 2003 e não houve o apoio nem do Luiz Marinho, nem do Lula e nem dos governos petistas, Rômulo, a essa experiência. Como poderia ser quando você tem não o FHC no governo, mas um trabalhador que foi das metalúrgicas, que era a expectativa, a esperança que alguns tinham. Então, o que acontece depois de 2003, 4, 5, 6, 7, em 31 de maio de 2007, na Interfibra, né, uma imposição pelo ministro da Previdência à época, Luiz Marinho, que era simplesmente um ex-presidente da CUT, uma cobrança do Estado brasileiro sobre a dívida de INSS,
dos tributos, né, que se deve ao Estado nesse momento e ICMS, né? E houve uma intervenção na fábrica com pancadaria da polícia, enquanto outras empresas, né, empresas de bastante porte deviam o ICMS ao Estado da mesma maneira, né, vou até achar aqui o nome das empresas, mas eram empresas absolutamente importantes: Transbrasil, Encol, Varig, Companhia Vale do Rio Doce, Itaú, Caixa Federal, Unibanco, na época Banespa, na época Banerj, desculpe, a INSS, sim, eu me confundi aqui nesse monte de siglas. Não se cobrou o governo Lula a dívida de INSS dessas grandes empresas, mas se cobrou de uma pequena, com 1.000 funcionários, não tão pequena assim, fábrica ocupada em Joinville com violência policial, com o pedigree do governo Lula e do Luiz Marinho. Então, quando a gente diz que a insuficiência do sistema petucano, né, e a essência do sistema petucano atuou em razão dos trabalhadores de uma maneira muito semelhante, nós não estamos aqui pegando perfumarias de migalhas, né, daqui e dali, da questão social. Isso que era uma questão fundamental. Qual era o problema em se manter uma dívida de uma fábrica que se autossustentava há 4, 5, 6 anos com uma gestão de trabalhadores? Será que o governo Lula não podia ter pego isso como simbólico e dar um apoio, principalmente porque, na história dessas 3 empresas, especialmente dessa parte de Joinville, em 2002, quando o Lula vai a Florianópolis e faz a campanha para ser eleito e começar o seu governo em 2003, né, é entregue uma carta, né, por 80 trabalhadores de fábricas recuperadas, dizendo: olha, a gente te apoia, Lula, se você se comprometer com a estatização dessas empresas assim que você estiver no governo. E o Lula se comprometeu. Só que 6 meses depois dele estar no governo, isso não rolou. Então, foi organizada uma grande marcha de trabalhadores até Brasília, com pedidos do Gilberto de Carvalho para os organizadores dessa marcha, dizendo: não venham que a gente vai tentar resolver de outra forma. Eu faço questão de explicitar isso, Rômulo, para que a gente mostre um pouco também dessa podridão do sistema e que, pelo menos de forma simbólica, né, o Lula podia ter respondido, o Gilberto de Carvalho podia ter respondido, o Luiz Marinho podia ter respondido, o Luiz Marinho lá, que eu conheço muito bem na região do ABC, onde eu morei tanto tempo, né, onde aquela importância de ser presidente da CUT era para depois para alçar politicamente para outros momentos, tanto que ele se torna ministro, né, da Previdência, a questão dos trabalhadores. Então, aquele momento de 14 de junho de 2003, que é uma marcha sobre Brasília, e que mesmo com todos os trabalhadores lá, imagina, para ir todo mundo demorou uma semana, para voltar todo mundo demorou uma semana. Não é fácil você ir para Brasília se manifestar. Deixa eu dizer uma coisa também importante aqui. Agora que eu já dei a dimensão do quanto essa experiência maravilhosa, que durou 16 anos, não obteve o apoio para a eleição do Lula e depois não obteve a contrapartida do Lula, numa coisa que, pelo menos para ter um presidente da República que foi trabalhador, que foi nordestino, que veio no pau de arara, que foi metalúrgico, no mínimo isso, como nem que fosse simbólico, e a gente sabe que não é simbólico, né, significaria, de fato, uma alternativa de que, pelo menos se o PT estava no poder, poderia ter estimulado esse tipo de coisa e não feito a conciliação de classe, porque então cobra o INSS de todas essas empresas, se vai cobrar justamente dessa que está com autogestão de trabalhadores. Então, tem uma dupla traição, e eu vou usar a palavra traição aí. Primeiro, não apoiar uma iniciativa dos trabalhadores. Segundo, não cobrar o INSS das grandes empresas e vir justamente destruir aquilo que a coisa mais difícil para sustentar a Flascor, 16 anos, e a Cipla e a Interfibra, enquanto elas se autossustentaram, era todo dia você achar que no dia seguinte a fábrica ia ser fechada. Imagine você ficar anos sabendo que no dia seguinte essa questão vai colocar. E provar por A mais B, com base numa administração de empresas, que é possível diminuir jornada de 44 com sábado para 30 sem sábado, com as pessoas trabalhando com muito mais disposição, com máquinas quebradas que são consertadas pelos próprios trabalhadores, coisa que os patrões anteriores não faziam, pagamento de todos os direitos e ainda aumento de contratação. Repito,
Quer dizer, isso é tão possível que você imagine que um presidente da República como Lula não pudesse mostrar isso em horário nacional. Imagina que ele ia fazer isso, né? Em horário nacional, pedir 15 minutos antes do Jornal Nacional, uma vez por semana, para dizer que isso era possível, se você quer no presidencialismo convocar o povo para a luta. Porque às vezes reclamam da gente, no bom sentido da RB, mas como que o Lula ia convocar para a luta? Assim, ao invés de destruindo a experiência da Cifla, da Interfibra e da Flasco, e a Flasco resistiu bastante porque expulsou o interventor, e a Cifla e a Interfibra foram pegos de surpresa, e aí o interventor entrou, e a polícia entrou, bateu em mulheres, bateu em homens, bateu em gente que estava comendo a marmita, entendeu? E acabou com a empresa, na verdade, acabou com a produção. Então eu vou explicar agora um pouco, para o internauta entender o que é essa bela experiência, e como que ela não obteve, né? Ela obteve o voto dos trabalhadores, mas não obteve, né, isso. Eu conversei bastante com um grande colega de PSOL, que é o Alexandre Mandel, que é o advogado da Flasco, né, que é colega de partido da gente, né, de uma grande corrente também, que eles fazem dentro da Tendência. Estivemos juntos na campanha, a pré-campanha do Nildo à presidência da República, a esquerda marxista, a Revolução Brasileira, né, e então eu vou pegar aqui os dois aspectos jurídicos do que significa, dentro do capitalismo, você aproveitar brechas, a justiça é de classe burguesa, mas como que você entra nessa contradição e aproveita, tá? Claro, por causa disso pode ser derrubada todo dia no dia seguinte, mas o artigo 170 da Constituição diz assim: a ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observando, item 1, a propriedade privada. Só que lá no item 3, aí esses maravilhosos operadores de esquerda do direito, né, para tentar achar brechas, acharam no item 3 o que também? Observado a função social da propriedade. Então, primeiro ponto, esse. Segundo ponto, tudo que é ocupação de algum estabelecimento de propriedade privada é crime. Então, no Código Penal, artigo 202 diz: invadir ou ocupar é crime de estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. Só que tem uma vírgula dizendo: se você ocupar com o intuito de impedir ou embaraçar o curso normal do trabalho, ou danificar o estabelecimento ou as coisas nele existentes. Então, a experiência das fábricas ocupadas não embaraça o ritmo normal do trabalho, pelo contrário, estimula, não danifica o estabelecimento e as coisas nele existentes. Qual que é a grande questão capciosa? Você pega uma massa falida que tem uma dívida enorme e está devendo tudo para todo mundo. Então, você não tem fornecedores e você não tem como pagar os trabalhadores. Então, a primeira atitude de uma autogestão é direção, não é autonomismo, tá certo? Não é assim, o horizontalismo, todos iguais e ninguém sabe como se organizar. A auto-organização, ela brota de conselhos de fábrica, de assembleias com todos os trabalhadores todo dia de manhã antes de começar o turno. Quando tem 3 turnos, ao início de cada turno, onde todos têm direito a voz e voto, tem uma comissão de fábrica dirigindo, sim, com companheiros que são reconhecidamente por aqueles trabalhadores, aqueles que estão levando a questão, onde se inclui também os seus advogados, toda essa militância, né, que você pode interpor junto a um processo como esse, mas o patronato abandona a empresa. E quando ele abandona com todas as dívidas, né? E aí tem uma discussão, Rômulo, se você forma uma cooperativa ou se você mantém a fábrica ocupada. A cooperativa é fria. Por quê? Porque ela continua no mercado capitalista de forma, digamos assim, minoritária, concorrendo com os mesmos juros altos, com os mesmos bancos para pedir empréstimo. A cooperativa também precisa assumir todas as dívidas do dono anterior. Então, a saída que eu estou pegando aqui, mais do ponto de vista jurídico, para você começar uma experiência que não se sustenta juridicamente se os trabalhadores não estiverem todo dia na fábrica, ou na rua, ou na frente do fórum, ou na frente da prefeitura ali em Sumaré, para exigir que aquilo se coloque. Por quê? Os trabalhadores, eles não podem pensar como um patrão no mercado. Então, a ocupação é diferente da cooperativa por isso. Aí um dia a gente pode pegar aqui e dar uma detonada na economia solidária, o que significa isso do ponto de vista de não superar coisa alguma, porque concomitantemente a essa não
a essa não estatização, a esse não pedido, né, de estatização, ao não atendimento do Lula do pedido de estatização dessa simples fábrica com 116 trabalhadores, que depois teve 50, que depois teve 36, né? Essa estatização, que claro que o Lula sabia que ia virar modelo, tá certo? Evidentemente, nós sabemos aqui do lado de que classe que ele estava, e não era da classe trabalhadora, porque se estivesse, teria manifestado e conseguido essa estatização, como que as outras fábricas depois que se organizassem. Não é que se o Lula assinasse a estatização da Flasco, o mundo estaria estatizado, mas esse é o medo dessa covardia do Lula, do Luiz Marinho aconselhando ele, do Gilberto Carvalho, que eu conheço muito bem, que foi do governo do PT de Santo André. Eu sei como ele era chefe de gabinete do Celso Daniel, e a gente sabe como é que ele foi chefe de gabinete ali do governo Lula nesse sentido. Então, Angélica, você sabe que essa traição aí de promessa eleitoral de estatização e depois não entregar, aconteceu na França também, quando François Hollande concorre em 2012, derrota o Sarkozy por pouquinho ali, com aquele discurso de campanha dele, que ele fecha, né, falando, olha, eu tenho um inimigo, a França tem um inimigo, os trabalhadores têm um inimigo, é o mundo da finança. Aí todo mundo, pô, o cara vai chegar. Pelo contrário, o que ele deu para a finança quando entrou foi mais do que o Sarkozy. Mas ele também, aquela altura ali, a Arcelor estava em crise, e lá os metalúrgicos pedindo a estatização, e ele vai e se compromete, falou, a gente vai tentar uma solução, senão, em último caso, vai ser uma nacionalização. Pelo contrário, deixou fechar a fábrica, ser absorvida pela Mittal, a indiana, tudo isso daí aumentar, né, o grau de absorção e de desnacionalização e de perda do parque produtivo no território francês. Que bom, são mais exemplos aí que você está dando que dá para acontecer no mundo inteiro, e não só aqui na América Latina, no capitalismo periférico, especialmente onde ele está mais avançado, né? Pois é. Então veja a diferença, em 2007 acaba a experiência, né, pela intervenção do governo Lula, do Luiz Marinho na cobrança de uma dívida do Estado, não era uma dívida privada, percebe? Não foi a justiça executando uma dívida privada, foi o Estado coordenado no seu ministério por Luiz Marinho que interveio, né, ali em Joinville, e acabada essa dificuldade de depois se sustentar essa empresa, a Flasco continuou. Aí ela virou um símbolo, sabe, Rômulo, de vários estudos, de mestrado, doutorado, que normalmente iam lá para estudar, menos do que para dar uma força, mas sempre era importante, claro, não vou aqui negar, projetar esses estudos na universidade. Tinha muita gente especialista em Flasco, e alguns, né, que iam lá e faziam essas questões aí de ficarmos em apoio à Flasco, que é aqui pertinho de São Paulo, a 100 quilômetros da capital. Então, o que acabou acontecendo? A Flasco, com a mesma ameaça de que todo dia podia ir à bancarrota no dia seguinte, eles fundaram, ocuparam também, do lado da fábrica, né, um bairro que tinha uma chácara, né, era uma chácara da Flasco, o dono era o mesmo dono da Flasco. Eles também ocuparam e fundaram uma vila operária popular. Então, isso que eu queria um pouco dizer para o Expressionauta. Uma iniciativa da autogestão na fábrica puxa uma alternativa de moradias, claro, foi ocupação, né, as tendas, em seguida a construção das casas, e essa ocupação demandava, Rômulo, atos constantes na cidade. E era aí que todo mundo que pudesse ir de outras cidades ia e apoiava. Então, para sustentar o seu emprego e a sua moradia dentro do que era a autogestão na Flasco e essa vila operária, né, era todo dia uma manifestação na prefeitura, no fórum. Quando a justiça queria ferrar, para usar o termo certo, os trabalhadores, ela ia entrar com execução de máquinas, equipamentos, e fazia leilões daquilo que eram as máquinas para os trabalhadores poderem sustentar a sua produção. E eles aumentaram a produção, como eu falei, diminuíram a jornada de trabalho ao longo do tempo, pagaram os direitos trabalhistas. Como estava tudo funcionando muito bem, então a prefeitura organizava leilões para vender aquilo que estava dentro da fábrica. Aí que era bonito. Essa é uma das coisas mais legais que teve na Flasco. Todos os trabalhadores, primeiro, defendiam a fábrica, para não entrar ninguém no leilão, e se alguém comprasse, a fábrica ia ser a máquina destruída e não ia ser entregue para aquele que comprou. Então, eles faziam, né, manifestações na frente da fábrica, do fórum, na verdade, não da fábrica, né, dizendo o seguinte: se leiloar e comprar, não vai levar. Então, claro, aí eles assustavam os compradores. Olha que sensacional. Além do gosto gostoso de você estar vencendo ali esses proprietários, né, é isso que é a luta que tira a depressão, entendeu, Rômulo? É isso que é a luta que mostra que a gente na rua
dentro de uma proposta organizada, de vanguarda, estimulada, autogestionada, não no sentido autonomista, horizontalista, uma formação de uma vila operária. Então, muita gente que era trabalhador da fábrica e que pagava aluguel foi para essa ocupação. Ali dentro, claro, né, até conseguir luz, era muita luta, até conseguir água, muita luta, até conseguir, né, fazer a regularização, que até hoje não está regularizada, e que, claro, pessoas como o advogado Alexandre Mandel e outros grandes batalhadores, né, e toda a força que a gente pode dar também a esse movimento como Revolução Brasileira, a gente tem feito, daí a gente está falando isso hoje aqui também, né? E essas 500 famílias, imagina o que é 500 famílias terem onde morar. Então, essa que é uma resposta imediata, essa que é uma resposta do ponto de vista do curto, do médio, do longo prazo, né? E aí as dívidas feitas pela empresa, né? Que ficavam penhorando esses bens para leiloar e vender, os trabalhadores tornavam a vida dos leiloadores um inferno. Então, acho que isso é um ponto alto aqui do que eu queria dizer, e, ao mesmo tempo, a ocupação da fábrica para atividade de cultura, né? Inclusive, um dos filmes sobre o documentário sobre a Flasco é feita por um grupo de jornalistas do 4º ano da Unicamp, por exemplo, né? Que fazem um documentário muito bom, né? Ele se chama Donos do Próprio Suor, né, que é um nome bonito também, e vai entrevistando trabalhadores. Enfim, Rômulo, o que eu queria aqui caminhar mais para a nossa conclusão é a de que nós continuamos no Brasil sem ter uma legislação ainda que regule essa função social da propriedade, porque não há o menor interesse em se regular a função social da propriedade nos termos dessa ocupação de fábrica. Mas agora vem o ponto alto. Agora vem o que significa a gente articular governos progressistas, bolivarianos, revolucionários, e como assim, mas como a gente pode se juntar na América Latina, né? Naquele evento de 2005 das fábricas recuperadas que o Chávez organizou lá na Venezuela, quer dizer, ele organizou, ele apoiou diante desse movimento latino-americano das fábricas recuperadas, né? O pessoal ainda ali no funcionamento, eles acabam com a Cipla e com a Interfibra em 2007, nós estamos em 2005, veja a cronologia. Durante 2 anos, essa Interfibra e a Cipla, e com algumas outras máquinas recuperadas e fábricas recuperadas, propôs na Venezuela a empresa Petrocasa. A Petrocasa era um projeto feito pelo pessoal das fábricas recuperadas, tendo como foco Joinville, de construir para a Venezuela 18 mil casas ao ano. Casas de plástico, casa de plástico, térmica, seguras, fortes e que ficavam prontas em 10 dias você recebia a chave. Então, com segurança, isso teve a ver com Cuba também. Em Cuba se trabalhou muito a questão de construção de casas desse porte. Então, o que acabou acontecendo, né? A Venezuela estabeleceu relação direta de compra deste projeto e destas casas. Então, o projeto era desse pessoal das fábricas recuperadas e a entrega do produto. Então, veja como é possível fazer uma revolução socialista quando, com medidas simples como essa, você pode fazer 18 mil casas antes. Não é o Minha Casa, Minha Vida que dava todo o poder a uma dada fração da burguesia. Veja se o Lula tivesse feito isso e a Dilma, 18 mil casas ano, imagine a escala em que no Brasil a gente podia ter feito isso. 18 mil casas anos era com 3 fábricas recuperadas funcionando. Então, se ao invés de dar remuneração a esse setor da fração burguesa da construção civil para fazer o Minha Casa, Minha Vida, o Minha Luz, o meu não sei o quê, tivesse, e que a população brasileira tanto agradeceu, porque foi uma possibilidade, que não era entregue em 10 dias a chave, que depois você fica com uma dívida, que era simplesmente fazer em escala ampla isso. Ao contrário, com total silêncio do governo Lula, Paulo Scaff, né, o industrial sem indústria, como a gente costuma dizer aqui no programa, ele começou a fazer uma campanha com a Fiesp aqui em São Paulo entre 2005 e 2007. Veja, por isso que Luiz Marinho, depois, em 2007, vai corresponder a uma necessidade burguesa de acabar com esse projeto. Ele faz uma campanha dizendo que havia uma ingerência da Venezuela que prejudicava a democracia brasileira.
Então eles começam a fazer, claro, né, com mídia, com tudo que a classe dominante tem ao seu dispor, né, começou a dizer que era uma, aspas, do SCAF, nesse documento da Fiesp, inaceitável ingerência do governo Chaves nos assuntos internos brasileiros, né, e o seu relacionamento de apoio à Cipla, Interfibra e Flasco, cita as 3 empresas, prejudicava a democracia brasileira. Ué, Rômulo, qual democracia? Que democracia o Luiz Marinho e o Lula sustentaram nesse momento, em 2007? Bater em trabalhador, que é uma coisa que o Lula sabe muito bem o que é, porque ele levou porrada de polícia, tá certo? Bater em trabalhador com quem ele tinha se comprometido em 2003, a pensar pelo menos a estatização. Se não fizesse a estatização, Rômulo, por que mandou fazer a intervenção? Está correspondendo a que necessidade de classe o governo Lula? Por que em 2020, em plena pandemia, nós vamos acreditar no Lula e no PT de novo, portanto? Lula que nem pode ser candidato, ou no pau-mandado dele, que é o Haddad, que é mais radical PSDBista do que tudo que a gente já viu no PT juntos. Então, eu acho que com isso, né, e dizendo do quanto é importante o movimento das fábricas ocupadas, né, quando houve essa invasão e esse massacre de 2007, dessa experiência relacionada com a Petrocasa, com a Venezuela, com Cuba, né, houve uma campanha mundial. Quem promoveu a campanha mundial, Rômulo? Telesur, 2007, né, onde houve uma repercussão internacional, na época, de denúncia disso que tinha acontecido aqui, e a gente não viu grandes movimentos de trabalhadores denunciando isso dessa maneira como poderia ter sido, mas houve na Rússia, houve em Londres, houve na Turquia, né? Passava na Telesur as pessoas na frente de algum lugar com cartazes em apoio a essas 3 empresas que foram simbólicas e que eu te diria, Rômulo, acabaram sendo importantíssimas para a gente poder usar aqui no programa hoje essa dimensão do que é uma fábrica ocupada. Não é autonomismo, é entender a vanguarda, é entender a podridão de um sistema político, é entender a traição da classe trabalhadora, que um governo, supostamente de trabalhadores, de alguém que veio do Nordeste, de alguém que estava querendo produzir casas, como produziu, e levar água e luz, que é sempre por aí que os que defendem ainda fez, mais ele levou luz, mas lá no Nordeste a coisa é ampliada. Ninguém está negando isso. Mas quando você pega um exemplo desse porte, mostra que Transbrasil não foi cobrada, que na época o Banespa não foi cobrado, que na época o Banerj não foi cobrado do seu INSS e outras grandes empresas. E justo a empresa que está fazendo 18 mil casas pela Petrocasa, com Cuba e Venezuela, que podiam fazer para o Brasil, o próprio governo Lula não comprava esse projeto. Por que comprava o da burguesia e não comprava o dos trabalhadores? Sei lá, Rômulo, eu acho que é bem simples esse raciocínio, e ao mesmo tempo tão complexo daquilo que significa, claro, a Veja na época, né, dava páginas e páginas ao interventor da Interfibra, né, e uma outra coisa importante que eu não posso deixar de falar, que é que na Flasco, quando esse mesmo interventor da Interfibra chegou e tentou entrar na fábrica e, vamos dizer assim, regular a fábrica a partir da sua intervenção, como já tinha a Vila Operária, já tinha uma série de manifestações que não foram pegas de surpresa, como da Cipla e da Interfibra, ele foi posto para fora. É uma cena bonita que tem nesses documentários, né? O cara sendo despachado. Isso está disponível na internet, Angélica, esses documentários? Tá. Um se chama Intervenção e o outro se chama Donos do Próprio Suor. Há uma bibliografia também importante, já produzida, né? Eu estou fazendo uma pequena nota sobre isso que a gente pode publicar aí no Duplo Expresso, né? Só me dá uns 2, 3 dias, que aí a gente manda isso. Para todo mundo que quiser dar uma lida, né, nessas questões, a gente vai pôr algumas teses, algumas coisas. Então, reiterando, né, que a Revolução Brasileira, na pré-campanha do Nildo à presidência da República, fez questão de ir até a Flasco. A gente tem também alguns filmes daí, algumas fotos que eu posso disponibilizar, porque a gente fez questão de, junto com outros colegas do PSOL que apoiavam ali naquele momento, né, a pré-candidatura, demarcar a nossa campanha. Por isso que eu estou hoje aqui fazendo questão de, num momento como esse, lembrar que, mesmo sob o capitalismo, sem nenhum tipo de ilusão com o capitalismo, por isso não é economia solidária, né, não é cooperativa, é autogestão articulada de trabalhadores, controle social que passa por uma vila operária, moradia, luz, telefone,
hospital, assistência de saúde de todos os âmbitos, vacina, enfim. Quando você organiza a classe trabalhadora dentro de uma fábrica, e a própria produção e o salário, veja, a gente trabalhando todo dia, Romo. Não é aquela desculpinha de Olavo de Carvalho dizendo que, cara, do MST recebe tudo de graça, né? A terra está de graça, e aí o cara depois vende, né? Como se fosse assim. Ou fosse da, né, pior espécie o tipo de discurso ideológico contra fábricas ocupadas, né? Então, acho que esses 3 pontos altos, né? Diminuir jornada de trabalho, aumentar a contratação, aumentar a produção e pagar todos os direitos. Você prova por A mais B que mesmo sob o capitalismo, só que, claro, com muita garantia política, mobilização e etc., não é um presente vindo do céu, né? Você fica 16 anos de luta da Flasco, minha homenagem hoje aqui em tempos de pandemia, e ao mesmo tempo mostrar que a homenagem significa, bom, será que tem como ajudar a Flasco ainda agora? Será que tem como a gente pegar outras fábricas que vão falir com certeza no processo da pandemia e instaurar uma organização dos trabalhadores? Não dá para acreditar no Luiz Marinho, na CUT, né? No Lula, no pessoal que vem... Será que a gente não tem que construir de uma outra maneira? Seria uma contribuição aqui da melhor maneira que a palavra contribuição significa, revolucionária, para pensar o aumento do suposto tempo livre, com todas as aspas, que envolve o perigo de um desenvolvimento da consciência social. Meu programa 3 semanas atrás. A necessidade do controle social em meio à crise atual, o aumento do tempo livre, envolve perigo de um desenvolvimento de consciência social? Envolve. Né? Dentro do confinamento, articulando com os instrumentos, né, de videoconferências, de organização dos trabalhadores, dá para fazer uma videoassembleia. Claro que no dia que a gente fizer isso organizadamente, se a gente não tiver a propriedade privada desses meios, como a gente não tem do Google, ele baixa e tira tudo da gente. Mas que bom se chegasse esse dia em que, pela nossa articulação, todas as redes fossem derrubadas para a gente não se relacionar, porque a gente estava se relacionando. Esse paradoxo, né? Então, foi um pouco nessa linha que eu tinha resgatado, né? Aquela ideia de que quem produz a riqueza deve decidir sobre como ela tem que ser produzida, para tirar, sabe, Rômulo, um pouco assim da teoria de um Estevão Mesaros, da teoria de um Marx, da teoria de um Lenin, da teoria de um Mandel, da teoria de grandes autores, que a gente jamais pode deixar de ter a contribuição de grandes intelectuais, mas intelectuais com consequência política, como um Álvaro Vieira Pinto, como um Guerreiro Ramos, como um Rui Mauro Marini, né? Esses autores que a gente sempre cita aqui, a grande Vânia Bambirra, né? Que escreveram, estudando, para entender, diagnosticar e, ao mesmo tempo, tinham também uma atividade político intervencionista na realidade. E eu acho que com isso, digamos, dentro do que a gente pode falar hoje, era o exemplo que eu queria trazer. Eu acho bem importante, né, que a gente possa ter ideia do que é uma estatização, de como um governo, não é o governo Temer que dá para pedir estatização, não era o governo FHC, muito menos no governo Bolsonaro, mas o momento em que durante 14 anos a gente pôde fazer isso, implementar, não foi implementado. Eu acho que é um pouco de uma resposta também que a gente pode dar pela Revolução Brasileira, aqui pelo programa, por todos aqueles que estão interessados em avançar contra o capital e o capitalismo e promover uma transição socialista, de que se a gente não fizer duramente 2 críticas e ainda propor uma terceira linha, qual é a dura crítica? Ao liberalismo de direita. Ao liberalismo de esquerda, eu não dou nenhum desconto para o Lula, nenhum desconto para o Marinho nesse sentido. Não há desconto possível. Se o Minha Luz, Minha Vida, meu não sei o quê, da Dilma, podia ter usado coisas como o projeto da Petrocasa, dando estímulo a pequenas fábricas. Você veja que é nesse sentido que, comparando com João Goulart, que também teve seus problemas, evidentemente, na radicalização para projetos populares, pelo menos, ele ainda continua sendo uma grande referência. Não adianta o Lula reclamar a herança varguista, digamos, né? Só na hora que ele está preso, ou um pouco antes de ser preso, e ainda não fazer o resgate, né, do trabalhismo no seu limite e, ao mesmo tempo, no que ele tem de nacionalista importante. Por isso que o nosso símbolo da Revolução Brasileira é vermelhão com uma lista verde e amarela que a gente não abre mão, como você sabe, porque não se trata aqui apenas de esperar uma revolução social em Júpiter, né? Mas a gente construir no Brasil, em cada espaço nacional, articulando mundialmente. Talvez, se der tempo ainda,
mas acho que você tem aí a pauta do programa. Eu continuaria na semana que vem o que significa esse sistema de autogestão articulada, trazendo alguns outros exemplos concretos, que eu acho que aqui no programa é essa a dinâmica que tem que aparecer, onde, do momento nacional para o latino-americano, foi até bom você dar esses dois exemplos franceses, que eu vou procurar, como que você articula isso mundialmente? A pergunta é a seguinte: como se articularia um tal sistema em escala mundial? Né? Porque a gente tem que ser meio audacioso, né? Pensar o Brasil, pensar a América Latina e como se articula a luta internacional dos trabalhadores, que é outra reclamação que a gente sempre ouve quando alguém vem perguntar da Revolução Brasileira. E também aquele mito, né, de que quando você toma o Estado, você já destrói o Estado logo de cara? Claro que não. Claro que depois, no futuro, bem lá adiante, né, que infelizmente minha geração provavelmente não vai ter, nem a sua, talvez, né, que é mais jovem, mas que significa algo muito mais mundial, e assim como hoje foi possível raciocinar o que é ter uma Petrocasa, o que é ter uma fábrica ocupada, o que é você vencer disputas na rua quando você vai na frente do fórum, e isso te mostrar uma outra dimensão de realidade, não é só bater a panela na janela, não é só com uma faixa ir lá na Paulista falar o ele não, né? Essas coisas não mudam o mundo, essas coisas podem ser um ingrediente para ajudar algo mais estrutural. Então eu continuaria, na semana que vem, mostrando que certas decisões podem ser tomadas em nível de posto de trabalho, em nível de fábrica, em nível de bairro, local, regional, nacional, continental e mundial. Claro, auxiliada por um pedigree, no sentido metafórico aí, que eu acho pedigree carinhoso nesse sentido, de muitas decisões que podem se tomar e muitos autores gratos, né, que somos gratos mundialmente a esses autores, brasileiros, latino-americanos e mundiais, do que significa a redução de jornada de trabalho sem significar desemprego. Como isso é possível de pensar aqui, agora, já, no curto prazo, para não dizer que a gente está só botando lá adiante. Botar lá adiante não podemos perder. Médio também, mas o aqui agora, num momento como esse, nenhum de nós poderíamos nos furtar, sabe, Rômulo? Então, acho que, bem ou mal, modesto ou grande, né, errado ou certo, a gente está tentando apontar um caminho. Se a partir desse apontamento surgirem outras questões, você passa a pôr as pessoas a pensar nisso, a classe, né, operária a pensar nisso, e mostra que a famosa palavra controle operário é possível. Vou tratar também da questão da tecnologia, como é que você faz média tecnológica de produção, né? E a partir disso, 4 medidas que vão poder ser implementadas em nível mundial, sem nunca esquecer que uma crise é o seguinte, é quando o capital não consegue mais transferir na mesma velocidade a eficácia e a superexploração nos países da periferia dependente. Que tal, Rômulo? Continuamos nesse pique quinta que vem? Com certeza, Angélica. Eu gosto muito desses exemplos que você traz práticos, né? Porque, pelo menos para mim, que não tem essa experiência nem com o estudo do marxismo e muito menos com a prática da militância marxista, tentando construir uma vanguarda, eu não atento para esse tipo de coisa. Então, é óbvio que eu tinha visto esses exemplos na imprensa, mas eu não tinha nunca articulado isso de uma forma mais estrutural. Então, eu estou aprendendo muito, como eu falei, o que eu sei de Marx, o que eu li na faculdade, lá num ciclo básico de Ciências Sociais. Imagine você, na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, né, a sede do ultraliberalismo, do financismo, do monetarismo no Brasil, mas tinha lá uns rebeldes, né, as ciências sociais, que davam para a gente ler algumas coisas, não só, mas também, que é importante. Aliás, lembrando, né, que o Delfim Neto falou que se a pessoa quer entender o capitalismo, Marx é incontornável, mas eu acho que justamente como na PUC-Rio o pessoal não quer sequer que as pessoas saibam dele, entendam o capitalismo no seu conjunto, querem só que aprendam aqueles modelos neoclássicos, assim, que infelizmente não batem com a realidade. Então, até se a pessoa entender o capitalismo, ela já sai desconfiando do que ela aprende ali naquela instituição de ensino, né? Então, eu queria agradecer muito, Angélica, a esses comentários, e eu aguardo ansiosamente o seu retorno na semana que vem. Então, eu queria me despedir de você, caríssimo Rômulo, e dos expressionautas, dizendo para os expressionautas o seguinte: vamos ficar atento aqui no Brasil, a que fábricas vão entrar agora em regime de falência dentro do capitalismo, e se a gente pode já dar esse toque
e tentar organizar junto a esses trabalhadores, colegas nossos dessas empresas, que ele não precisa desistir do emprego, ele pode ocupar a fábrica, vão ficar de olho que só isso já vai ser uma grande medida revolucionária. E vamos escrevendo aí, quando tem alguma, bota lá no meu Messenger, né? Tem Twitter, todo mundo aí, Facebook, escreve lá que a gente vai atrás dessa experiência e vem aqui no programa junto com o Rômulo e denuncia e vê se é possível uma autogestão articulada dos trabalhadores. Beijo enorme para todos. Duplo Expresso.